Começa agora o nosso espaço de saúde na TV e na internet. Sejam muito bem-vindos ao Consultório Aberto. E a partir de agora nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à saúde da mulher. E entre esses temas, uma doença que afeta pelo menos 8 milhões de mulheres no Brasil. Que nem sempre é fácil de diagnosticar, hein? Eu estou falando da endometriose. Até que ponto a cólica é algo normal e quando que ela pode ser sintoma de problemas muito mais graves e que podem atrapalhar a sua qualidade de vida? E aqui no estúdio teremos o doutor Ari Vanderlei, que é ginecologista e vai falar pra gente sobre os cuidados que toda mulher precisa garantir para ter uma melhor qualidade de vida. Fale com a gente no Instagram, @consultórioabertotv e mande todas as suas dúvidas pra gente porque o consultório já está aberto. E o nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o Dr. Ari Vanderlei de Carvalho Júnior, ginecologista e especialista em cirurgia minimamente invasiva, robótica, olha aí, muita coisa interessante, tecnologia no auge, hein? E em endometriose, que é a doença que eu realmente quero frisar muito aqui com vocês hoje. Quero agradecer a sua presença, né? E é claro que a gente vai aproveitar cada minutinho do programa aqui para descobrir tudo que essa mente do senhor guarda aí para as mulheres e poder ajudar todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre a endometriose e que não é só ela que é aquela doença silenciosa de difícil diagnóstico e que afeta tantas mulheres, né? Boa tarde, eu agradeço o convite. Falar sobre esse tema é extremamente importante. Precisamos conscientizar as mulheres e também os profissionais da saúde sobre essa doença. A doença benigna, crônica, inflamatória e que, resumidamente, pode causar dor e infertilidade. Acomete só no Brasil aproximadamente 7 milhões de mulheres e mais de 180 milhões de mulheres no mundo, pegando as mulheres numa fase muito importante da vida, né, que é a vida reprodutiva, desde o momento que menstruam até chegarem à menopausa. Eu agradeço muito o convite, excelente oportunidade. Sim, a gente quer justamente que o pessoal de casa fique esperto e não deixe nem para a última hora, que a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar e a gente estava brincando que quando a gente está com a vida muito corrida, a primeira coisa que a gente deixa para depois são aqueles exames. Nossa, estou precisando fazer exame disso, daquilo, mas não posso, tem que ir no escritório isso, tem que ir na escola das crianças, tem que ir aqui. E o que vai ficando para trás é o exame, né? Qual é o perigo disso no nosso dia a dia, de ir deixando passar? Então, quando a gente pensa não só em endometriose, mas várias doenças que podem ter repercussão a curto e longo prazo na vida das pessoas, é extremamente importante o diagnóstico precoce, que a gente pode mudar a vida dessas pessoas, né? Então, na endometriose existem sintomas que chamam muito a atenção e que não podem ser menosprezados, nem pelas mulheres e nem pelo profissional de saúde, né? A dor chama a atenção, dor não é normal. Então, aquela menina que desde as primeiras menstruações já apresenta muita cólica menstrual, que tira ela muitas vezes da aula, vai para um pronto-socorro, né? Ou aquela cólica menstrual que tira uma mulher do trabalho, ela não consegue trabalhar pela dor, isso não é normal, né? Então isso precisa ser investigado. Então há o alerta, 80% das mulheres são sintomáticas, elas têm dor na endometriose, 20% não, essas só acabam descobrindo quando tentam engravidar e não conseguem, que é o outro problema da doença, a infertilidade. Mas se há o sintoma, tem que se buscar o diagnóstico, porque a gente pode mudar a vida dessa mulher, tanto a parte reprodutiva, quanto a vida dela no trabalho, na escola e no relacionamento. Pois é, e ela já é de difícil diagnóstico, e aí 20% das mulheres ainda não tem sintoma. Como é que faz para descobrir uma coisa dessa? Se ela não tem sintoma, quando tenta engravidar e não consegue, já chama a atenção e consegue-se o diagnóstico. Às vezes já está com a idade até mais avançada, porque a mulher atual, o pessoal gosta de falar mulher moderna, mas eu falo mulher atual, né? Ela tem um comportamento diferente de 2 gerações atrás. As mulheres hoje, quando menstruam ali por volta dos 12 anos de idade, nem pensam em casar,
ter filho, né? Ela está no ensino fundamental ainda, ela termina o ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai fazer uma graduação, depois ela quer se estabelecer no mercado de trabalho, aí ela casa, aí ela vai fazer as viagens, adquirir aquilo que ela sonha, e aí ela pensa em ter filho. Isso geralmente ocorre ali por volta dos 30 anos. E as mulheres assintomáticas com endometriose, nessa época é que podem ter esse diagnóstico, né? E o que é o mais interessante? É que nessa fase também começa a ter uma queda na reserva ovariana dessa mulher e pode as coisas se somarem e ficar bem mais difícil dessa mulher conseguir engravidar. Se a mulher não sente dor, uma outra coisa que pode levar ela a desconfiar que ela tem, a fazer o diagnóstico, é se outra mulher na família tem a doença. Então, se uma mulher tem, é bem provável que a filha dela possa ter 60% de chance. E até o contrário, se a gente faz o diagnóstico em uma menina de 20 anos, é bom avaliar a mãe, porque a mãe dela também pode ter, se ainda não tinha o diagnóstico. Então, se já existe uma história familiar, desde as primeiras menstruações, essa mulher precisa ser investigada, ainda que ela não tenha sintoma. Redobrar o cuidado. Redobrar o cuidado. Aquele exame simples que se faz ali, da ecografia, tá? Aquilo detecta? Boa pergunta. Aquele ultrassom simples, ele não consegue detectar lesões importantes. Esse exame, ele pode detectar a doença no ovário, que é mais fácil, né? Os endometriomas ovarianos. E aí, é legal, assim, em termos de diagnóstico, por quê? Porque 60% a 70% das mulheres com lesão no ovário tem no intestino. Então, a partir desse ultrassom simples, tendo uma lesão ovariana, a gente já consegue fazer um estudo mais aprofundado, os mapeamentos com preparo intestinal, e aí nós vamos ter um real diagnóstico dessa mulher. Qual é o nível, o grau de endometriose que essa mulher tem. E o que faz? Assim, eu estava dando uma olhadinha, né? A endometriose, ela nada mais é do que a parte de dentro ali, né? Do útero, que vai engrossando para esperar o nenenzinho. E aí depois, ao invés de ser jogado para fora durante a menstruação, ela acaba indo para outros lugares. Como é que isso funciona dentro do corpo, assim? Existem algumas teorias, mas nenhuma explica completamente o porquê e como a endometriose aparece na mulher. Eu vou falar o que é a doença e depois eu vou falar as duas melhores teorias que existem hoje sobre a causa dessa doença. Então, dentro do útero, tem um tecido que reveste o interior dele, que chama endométrio. E é isso que você falou, todo mês ele fica espessado, ele se modifica esperando uma gestação. A gestação não ocorrendo, a mulher menstrua. Então, a menstruação é sangue com tecido endometrial. E o que é endometriose? É quando um tecido muito parecido com o tecido endometrial tópico, aquele que fica ali dentro do útero, aparece fora do útero. E pode aparecer em vários lugares. O mais comum é na pelve da mulher, ali atrás do útero, em cima ali, bem na parte mais alta do canal vaginal, no intestino, pode aparecer na bexiga, no apêndice, nas trompas, nos ovários, no diafragma, e nós já encontramos até em pulmão. Há relatos mundiais, nós nunca encontramos aqui em Goiânia, que pode ocorrer endometriose cerebral, mas nós nunca tivemos um caso desse. Inclusive esses de diafragma e pulmão é um percentual muito baixo, 1 a 2% dos casos. Tá? Agora, como que esse tecido aparece nesses locais? Existe uma teoria que, resumidamente, a mulher já nasceria com um tecido peritoneal ali na pelve, nesses locais, com uma predisposição de transformação a partir do momento que ela menstrua e começa a produzir um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio estimularia esse tecido fora do útero, que é muito parecido com o que reveste o interior do útero, e acabaria funcionando igual. E uma outra teoria, que é muito comum e muito falada, é que quando a mulher menstrua, sai sangue com pedaços de tecido endometrial pelo canal vaginal, mas há um refluxo pelas trompas. Esses tecidos cairiam aleatoriamente na cavidade abdominal, principalmente na pelve,
e como se fosse um implante. Eles se implantam ali no tecido peritoneal, que é um tapete que reveste o interior da cavidade abdominal, e também ganharia vida. Tudo que acontece com o endométrio tópico, que está dentro do útero, acontece com esses tecidos fora, independente de ser uma ou a outra teoria. Ou seja, todo mês, quando o tecido endometrial no interior do útero engrossa, esperando o bebê, os de fora também, eles têm o mesmo comportamento. E quando ela menstrua, esses tecidos menstruam lá dentro da cavidade da mulher. Isso gera dor, pode gerar dor, gera um processo inflamatório crônico, aderências, uma estrutura prega na outra, né, tendo ali um comprometimento anatômico, e esse processo inflamatório deixa essa pelve da mulher extremamente hostil, né, cria um ambiente hostil e desfavorável para a gravidez, o que justifica também a infertilidade. Então esse é o processo da doença, não é um câncer, tá? É uma doença benigna. Ah, mas parece muito. Sim, lembra, mas não é uma doença benigna, que tem tratamento, né? Tem tratamento clínico e, em último caso, tratamento cirúrgico. Isso que teve um caso aqui que falou da questão da fertilidade, o doutor já respondeu. E aqui, se a cirurgia é o único tratamento ou é o mais recomendado e existem outras possibilidades? A Carla, do Morada do Sol. Boa pergunta. Existem algumas situações, e é simples, são quatro situações, que é de indicação absoluta para a cirurgia. Seria o risco de obstrução do intestino, quando a lesão ela compromete o intestino, causando oclusão ou obstrução. Quando há risco de obstrução das vias urinárias, principalmente do ureter, o que pode levar à exclusão, à perda da função renal, à perda do rim, é uma indicação absoluta de cirurgia. Quando há lesão no apêndice, no seco e no intestino delgado terminal, também tem que operar porque o risco de obstrução é grande. E com relação ao apêndice, porque é um diagnóstico diferencial com um tipo de câncer que também dá no apêndice. Então, se você visualiza a lesão, a paciente precisa operar. E quando tem grandes tumores no ovário pela endometriose, os endometriomas, nessas 4 situações, a gente indica a cirurgia para essas pacientes. Não tendo essas 4 situações, a gente tenta tratamento clínico e a paciente não tendo resposta, não melhorando no quesito dor, a gente também pode indicar a cirurgia. Mas aí já depende muito da resposta da paciente ao tratamento clínico e acaba sendo uma decisão dela. Tá? E outra situação que a gente pode pensar em operar, mas também uma decisão da paciente, é se ela não consegue engravidar, né? E a cirurgia pode ajudar de alguma forma. Tá? Então mas a princípio antes de tentar a cirurgia, a gente sempre vai tentar um tratamento com a reprodução humana. Aí havendo falha, havendo um acordo entre família, o médico da reprodução humana e nós da cirurgia, a gente pode estudar a possibilidade de cirurgia, claro, se a cirurgia ajudar de alguma forma. Então, só para a gente realmente reforçar, quero reforçar com você aí de casa, porque eu me assustei um pouquinho, tanto na questão da quantidade de mulheres, né, que tem endometriose, tanto no Brasil quanto no mundo, quanto a questão da quantidade enorme de órgãos que pode ser atingido por uma doença só. Vamos lá. Útero, ovário, trompas, bexiga, intestino, rins, intestino. Você falou que é raro, mas às vezes acontece na base do pulmão. Na base do pulmão, porque compromete o diafragma. Diafragma, né? E casos raríssimos até no cérebro. Existem relatos mundiais de doença no cérebro. Então ele é incrível, porque a gente acha, não, vai ser aqui, né, ao redor aqui, não é. Essa viagem, ela ocorre dentro da corrente sanguínea, que acontece? Exato. Essa disseminação, as teorias indicam que seriam através de vasos, tá? Que chegariam a órgãos mais distantes. O mais comum é a doença ali na pelve. Mas na pelve, pode acometer. O que nós temos na pelve? Bexiga, ureter e uretra, né? Que é a parte da uro. A gente tem o sistema reprodutivo, que é útero, trompa e ovário, e os ligamentos desse útero,
e ainda tem a parte ali intestinal, né? O reto terminal e o sigmoide, que é um local que também acomete a mulher. E na questão da endometriose profunda, é a área mais acometida, é essa região posterior, que a gente chama de compartimento posterior, onde está o reto e o sigmoide. Até vou pedir aqui para o Matheus deixar pausado aqui o nosso telão, quando ele tiver volta. Mais um pouquinho, deixa eu girar mais um pouquinho. Aí, olha aí, então realmente a gente vai ter, o endométrio, digamos, seria essa parte de dentro aqui, é isso? Ela está dentro desse, porque essa é a parte externa do útero. Isso. Tem uma outra imagem que mostra um útero aberto, aí a hora que aparecer, para nessa, pode parar. Essa é boa, essa é boa. O endométrio ele está aqui, ó, nesse interior, ele reveste esse interior, esse é o útero, aqui a bexiga, e aqui o intestino, que é sigmoide, reto e a região anal. Então, essas três coisas estão na pelve. Quando aparece o tecido endometrial que reveste esse interior, como aparece aqui ó, entre o útero e a bexiga, pode aparecer fora, mas aqui entre o útero e o reto, né, isso é endometriose. Tá? Então, esses são os locais mais frequentes, tá? Principalmente aqui nessa região posterior, bem mais comum do que nessa região anterior. Olha aí, então realmente é muita coisa. A gente fala só na pelve, mas a pelve pode atrapalhar bastante a vida. Consegue voltar naquela imagem só para mostrar uma coisa interessante? Opa! Por que as mulheres elas sentem algumas dores específicas? Dor na relação sexual profunda, quando tem muita lesão aqui entre o útero e o intestino. Dor para fazer cocô, lesão aqui no intestino. As cólicas menstruais intensas, sangra nesses locais. Tá? A dor fora do período menstrual, quando esses focos estão bastante inflamados. Dor para urinar, quando tem lesão aqui sobre a bexiga. Tá? Então, esses são os 5 Ds, né? Mais a infertilidade, né? Que é a dificuldade para engravidar, que a gente chama de 6 Ds. Qualquer um desses sintomas, não precisa ter todos, basta que tenha um desses intensamente, que esteja causando prejuízo no dia a dia ou na relação sexual, que já justifica uma investigação. Então aquela cólica incapacitante assim que a gente ouve falar, que a mulher não consegue nem se levantar da cama, aquilo não é normal. Aquilo não é normal, tem que ser investigado, tem que se pensar em endometriose. Tá? 50% das mulheres com endometriose, elas terão infertilidade. E eu vou inverter. Imagina uma mulher com infertilidade, ela não consegue engravidar, ela tem 50% de chance de ter endometriose. Então, é uma das principais causas de infertilidade na mulher, é a endometriose. E se a mulher quiser, eu quero saber se eu tenho endometriose, já que não funciona a ecografia simples aí, né, que a gente não funciona, o que ela precisa fazer? Excelente. Tendo os sintomas, ou um daqueles que a gente acabou de comentar, existem hoje uns exames de imagem, eles se chamam mapeamento para endometriose, tem surgido outros nomes agora, mas mapeamento para endometriose é o conhecido em todo o Brasil, que pode ser feito por ressonância magnética ou mesmo por ultrassom, mas é um ultrassom diferente e feito por um profissional especialista em diagnóstico para endometriose. Sendo esses 2 exames, ou a ressonância magnética ou o mapeamento por ultrassom, eles são feitos com um preparo intestinal, muito parecido com aquele da colonoscopia. Tá? Então faz-se uma limpeza intestinal. Por quê? Para avaliar melhor o intestino dessas pacientes. Tá? Então são esses 2 exames são considerados os melhores. Detalhe, precisa ser com quem tem experiência no diagnóstico por imagem para endometriose. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa faz uma ressonância magnética da pelve sem um preparo e com um profissional que não tem experiência, ele pode não detectar nada durante o exame. Ou ver bem menos coisas e lesões do que realmente a paciente tem. Deixar passar alguma coisa. Deixar passar alguma coisa. E isso para nós que vamos tentar fazer o tratamento clínico ou cirúrgico é extremamente importante. E a gente percebe quando uma doença começa a preocupar, quando você começa a ter exames específicos para ela. Né? Esses exames até alguns anos atrás não tinha ainda. Não né? tinha.
Hoje nós contamos em Goiânia com bons profissionais. Quando eu comecei a operar endometriose, a tratar a endometriose, 10 anos atrás, a gente contava com 2 bons profissionais em Goiânia. Hoje nós temos um número bem maior e as pessoas, os profissionais que atuam nessa área radiológica por imagem, estão ficando atentos e buscando especializar nesse tipo de exame. Não, é muito interessante essa questão de que até pouco tempo atrás a gente sempre ouvia, né? Não, cólica é normal, isso aí é coisa de mulher, a mulher tem que aguentar a dor, então isso não existe, porque às vezes tem mulheres que ficam, né? Inclusive a minha esposa teve, né, endometriose, fez a cirurgia e ela tinha cólicas incapacitantes, que ela não conseguia levantar da cama. E depois que ela fez a cirurgia, isso acabou mesmo, a vida foi outra, né? A vida foi outra, inclusive o doutor Ari foi um dos que cortou ela, e não cortou, né, doutor? Antigamente fazia, tinha que abrir tudo e tal, e agora, como é que é essa cirurgia de verdade? Essa cirurgia, ela é feita por videolaparoscopia, que é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, ou por robótica, né? Então existem essas 2 formas de se fazer a cirurgia. Aberta, por incrível que pareça, as pessoas até acham que é melhor, a gente não consegue visualizar os compartimentos de forma adequada e quase impossível ver algumas lesões que são graves. Então a gente consegue isso por cirurgia minimamente invasiva. Então essa cirurgia, como que ela é feita tanto pela robótica quanto pela laparoscopia? A gente faz uns furinhos, coloca uns tubos que são os nossos portais, que chamam trocarte, e por ele a gente passa pinças e uma ótica que vai mostrar a cavidade para a gente, aumentando 10 vezes ali a imagem. As imagens são fantásticas, a de robótica ela é 3D, e a laparoscopia hoje a gente tem monitores e aparelhos 4K que também dão uma imagem 2D perfeita. Então para a gente, as 2 formas de operar é bem tranquilo. Isso que você falou, achei interessante. A gente que é leigo, a gente não, se abrir a caixinha a gente vai enxergar melhor o que tem lá dentro, né? Mas isso não é verdade, quer dizer que com a caixa fechada e o equipamento entrando ali, fica melhor a visualização? É muito amplo, as imagens são perfeitas, tá? A gente sempre grava as cirurgias e quando a gente vai mostrar para a família, gente, mas a imagem é muito boa. E até pensa que foi aberta aquilo ali, mas aberto jamais teríamos aquelas imagens. A pelve ela é muito estreita, ela é muito apertadinha. Então quando você abre, você não consegue visualizar nada, as alças ficam sobre aquela região. E tanto na robótica quanto na laparoscopia, a gente cria espaço, porque a gente joga um gás dentro da cavidade abdominal, ela distende, então a gente tem um espaço muito bom e a ótica aumenta 10 vezes a imagem e a gente consegue abordar locais e espaços pequenos que ficam enormes para a gente, facilitando muito o procedimento, reconhecer as lesões e fazer a ressecção dessas lesões de um modo bem fino, né, bem delicado, sem lesionar estruturas importantes como nervos e vasos. Então a cirurgia minimamente invasiva foi um avanço e graças a ela é que a gente consegue operar endometriose hoje. E quando o senhor se formou, o senhor imaginou que algum dia ia fazer só uns furinhos e ia colocar lá dentro, lá ia conseguir realizar cirurgias tão complexas ou é uma grata ficção científica que o senhor acabou encontrando ao longo do caminho? Eu digo que, engraçado, minha vida nunca teve um planejamento, foi assim, eu ia aproveitando as oportunidades, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia. Eu sou engenheiro eletricista. Sério? Olha que interessante. E quando eu terminei a engenharia, eu já terminei com vontade de fazer medicina. 2 anos depois eu estava de volta à universidade, sabe? E já comecei mais velho, considerado mais velho. Comecei a medicina com 25 anos. Terminei engenharia com 23 e comecei com 25. Então eu pensava assim, nossa, eu consegui, né, pegar o trem da história, da vida. Então eu quero terminar a medicina, vou fazer gineco e já vai estar bom demais, porque eu comecei muito tarde, né? E quando eu fui para ginecologia e obstetrícia, eu tive uma facilidade cirúrgica grande nas cirurgias abertas.
E à medida que começou a existir dentro do meu consultório a necessidade de se fazer cirurgia minimamente invasiva, não endometriose, mas outras que nós fazemos, esterectomia, cistos ovarianos, plasia ectópica, que eu comecei a encaminhar para colegas, eu falei, gente, eu tenho que fazer isso, eu estou vendo que isso é o futuro e eu estou preso aqui na cirurgia aberta, que é importante, né? Para a nossa formação é importante. E eu digo que para ser um bom cirurgião minimamente invasivo, você tem que saber a cirurgia aberta, né? E eu acho que para você ser um bom cirurgião robótico é bom que você saiba fazer laparoscopia. É claro que muita gente faz laparoscopia sem ter uma formação muito boa na cirurgia aberta e tem muita gente fazendo já robótica sem ter passado pela laparoscopia. Mas eu acho que se passar por cada uma dessas etapas, você vai ser um cirurgião mais completo, tá? E aí em 2012 eu comecei a entrar na cirurgia minimamente invasiva, mas de uma forma muito básica. Até que surgiu a oportunidade de montar uma equipe de endometriose com um cirurgião geral. E aí, a partir daí, nós avançamos muito, né? Eu saí de um cirurgião básico para um cirurgião avançado dentro da cirurgia minimamente invasiva, mas graças ao investimento na endometriose, que exigia, né, essa expertise. E, enfim, hoje basicamente todas as minhas cirurgias, né, elas são minimamente invasivas. Basicamente as pessoas me procuram para fazer por essa técnica. Quer dizer então que o senhor é o candidato preferido de todo dono de hospital, porque ele está lá fazendo a cirurgia, dá o curto numa tomada, ele já vai lá, arruma a tomada, volta, é isso? Domino, relativamente à parte. Mas hoje, assim, o conhecimento básico a gente ainda guarda, né? Mas por um ano eu trabalhei na engenharia, né? Cheguei a participar da ampliação da subestação de Santa Helena, que é uma cidade aqui perto, e talvez tenha sido o meu maior trabalho na engenharia. Naquela época a gente prestava serviço para a Celg, né, que era a empresa que hoje é a Equatorial, né, adquiriu, foi a Enel e Enel, Equatorial, e assim a gente vai passando de mão em mão aqui. Mas é muito interessante isso, porque às vezes você que está em casa está insatisfeito, fiz aquela minha formação, não estou feliz. Meu amigo, busca outra coisa, está aqui o doutor. Fez engenharia, trabalhou com engenharia, não quero mais, quero medicina, está aí, excelente médico. Nunca é tarde, acho, para a gente fazer o que a gente gosta. Exatamente. Né? Boa, e aqui tem olha aqui. Boa, obrigado, Angelita. Lá do Conjunto Cruzeiro do Sul, quem tem a doença e faz cirurgia, precisa ficar tomando remédio a vida toda depois para a doença não voltar? Olha, a cirurgia, eu digo que a endometriose ela não tem cura, mas a cirurgia é o que mais se aproxima da cura, né? A experiência que a gente tem hoje, operando pacientes que nós já operamos 5, 6 anos atrás, sei lá, operar de novo do quê? Explico. Tem pacientes que nós operamos que naquela época elas tinham o desejo reprodutivo, de engravidar. Aí elas engravidaram, tiveram os filhos e por um motivo ou outro nós precisamos, 5, 6 anos depois, fazer nela uma esterectomia, que é a retirada do útero. Aí a gente tem uma oportunidade de reavaliar a cavidade. As pacientes que nós operamos, eu nunca vi recidiva nessas pacientes. De intestino, de ligamentos, não vi. Tá? O que recidiva com mais frequência é o ovário, não o endometrioma que a gente tira, mas muitas vezes tem um pequeno filhotinho do lado que a gente não consegue visualizar durante a cirurgia e nem pode buscar eles para não destruir a reserva ovariana das pacientes. Então esses podem crescer com o passar do tempo, mas eu nem considero uma recidiva. É o crescimento de um foco que ficou naquele ovário e a gente não pôde mexer. E aí, quando a gente pensa nisso, em recidiva de ovário, né, a gente opera essas pacientes e a gente tenta manter essas pacientes bloqueadas. A gente conversa com elas que é uma opção, é uma segurança a mais para não ter recidiva, principalmente em ovário. Não há uma necessidade de continuar usando o medicamento, mas é bom a gente bloquear para não correr o risco dessa doença voltar e a gente, principalmente no ovário,
e tem que voltar com essa paciente para o centro cirúrgico. E essas pacientes, olha o detalhe, essas pacientes que eu estou falando que a gente já teve que reabordar por esterectomia, elas passaram um período grande tentando engravidar, engravidaram, e nesse período todo sem usar nada. Sem usar medicação. Sem usar medicamento. Tá? E daí também tem a pergunta aqui da Roberta Chediak, do Jardim Goiás. A alimentação pode aumentar ou diminuir a inflamação? O senhor tinha dito, né, que a endometriose era uma inflamação, é Exatamente, isso? Hoje, os nutricionistas que trabalham com endometriose são grandes parceiros nossos, né? Com dietas anti-inflamatórias e antioxidantes ajudam sim, tá? E quando a gente pensa em tratamento clínico dessas pacientes, principalmente, né, a dieta anti-inflamatória tem ajudado bastante, tanto na redução de dor, de sintomas, né, com redução de peso, que também ajuda no controle da doença. Tá? Então tem sido um aliado grande nosso, grandes parceiros nossos, essa parte de dieta anti-inflamatória. O que mais inflama? Várias coisas. Lactose, chocolates, refrigerantes, tem uma lista grande, carne vermelha, glúten, tá? Daí a importância do nutricionista, porque se a gente for falar de uma forma resumida, elas assustam, falam, bom, não vou comer nada. Sim, né? Pois é, já tirou a carne, já tirou tudo, né? Então, o nutricionista, ele consegue fazer para essa paciente uma dieta, né? Uma dieta com tudo aquilo que ela necessita, sem cortar tudo de uma forma muito radical e melhorar a doença dessa paciente com uma dieta mais saudável e balanceada, tá? Então, assim, quando a gente mostra a lista, realmente ela é grande e assusta. Mas o pessoal, geralmente, quando a gente recebe nutricionistas aqui, eles sempre enfatizam uma questão muito importante, que é do equilíbrio também, exatamente. né? É o quanto de carne, o quanto de pão. Isso, exatamente. Né? Então, talvez isso influencia. E tem uma outra pergunta também aqui da Luciana Amaral, que pergunta sobre a questão do anticoncepcional, se ele influencia na prevenção ou no tratamento da doença. Então, tem gente que fala assim, o anticoncepcional mascara a doença, o anticoncepcional, enfim. O anticoncepcional, ele ajuda realmente a tirar sintomas. Ele ajuda a tirar sintomas. E é claro que existem vários tipos e várias formas de se usar o anticoncepcional para ter um controle da doença. O que é importante quando a gente pensa num anticoncepcional para fazer o tratamento clínico, que é uma das nossas principais armas dentro da ginecologia, né? A gente sempre tenta entrar com uma base de progesterona, que é o maior inimigo da doença. É um hormônio que faz afinar o tecido endometrial. Interessantíssimo. Só que a progesterona ela tem alguns efeitos colaterais. E é isso que a gente precisa ver se a paciente suporta. Então ele tem alguns efeitos colaterais. Por outro lado, as pílulas combinadas, as clássicas, né, que tem um pouquinho de estrogênio, que é o etinilestradiol na maioria deles, e progesterona, também ajuda. Por quê? Porque quando você põe na balança, a ação da progesterona nesses combinados é mais intensa do que a do estrogênio. Então acaba ajudando também a tirar sintoma. Porque quando a gente usa progesterona, ela dá uma afinada no endométrio. E afinando o endométrio lá dentro do útero vai afinar os focos, porque eles são parecidos e respondem basicamente da mesma forma. Da mesma forma. O senhor falou que desde a primeira menstruação se sentir dor exagerada, e aí a gente está falando, daí depois o senhor também falou dos 30, 40 anos. Essa doença, ela tem uma idade que ela ataca mais as mulheres, ou é indiscriminadamente quem tiver naquela fase menstrual está correndo risco? Então, é interessante no consultório, pacientes que eu já trato de endometriose e a filha começa a menstruar e já vem com muita cólica, a gente já começa a acompanhar. Até ali, por volta dos 20 anos, a gente até evita fazer o mapeamento, porque geralmente a gente ainda não visualiza grandes lesões. A paciente mais jovem nossa, que nós operamos até hoje, tinha 21 anos,
com lesões gravíssimas, né? Mas até os 20 anos é muito raro que tenha focos importantes. Ah, mas vocês não vão pedir exame para essas meninas? Não, depende. Se for muito intenso, tiver sem resposta ao tratamento clínico, a gente vai pedir. Pede até 15, 16 anos se for necessário. Se a gente tem um controle bom dos sintomas, já tratando elas com um hormônio após a menstruação, a gente vai aguardando até o momento certo de se fazer o mapeamento para essas meninas. Mas a doença ela já pode começar com os sintomas e aparecer desde as primeiras menstruações. Ela é mais grave em torno dos 28 anos, é a média, e o atraso no diagnóstico é em torno de 12 a 13 anos. Nossa, Essa tem sido a nossa média hoje. Tá? E ela vai ter sintomas mais pesados a partir dos 20 anos, quando ela tem a doença, né? Chegando a um pico máximo ali em torno de 28, que é a cidade que eu te falei. E a Laura do Marista aqui perguntou, pode virar câncer ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Essa pergunta dela foi ótima, porque dependendo como alguém te fala isso, você assusta. Sim. Assusta, né? E eu vejo às vezes em rede social algumas pessoas falando assim que aumento absurdo. Eu vou explicar isso aqui para tranquilizar todo mundo. Na verdade, há um pequeno aumento, um risco relativo que a gente chama muito baixo, para 3 tipos de câncer quando a pessoa tem endometriose. É o câncer de ovário, o câncer de mama e o câncer de tireoide. Mas é muito, muito baixo. Só para você ter uma ideia, ovário é o que tem o percentual maior de aumento quando a mulher tem endometriose. Em 100 mil mulheres que não têm endometriose, 100 mil mulheres, a gente vai ter uma mulher com câncer de ovário. Ela vai desenvolver um câncer de ovário. Essa é a estatística. 1 em 100 mil. Se eu pegar 100 mil mulheres com endometriose, vai ser 1,4 mulheres com câncer de ovário. Então você vai pegar 0,4 dividido por 100 mil, você vai ver que não é um risco relativo muito alto. Então você tem que ter bastante cuidado quando as pessoas passam essa informação. E vamos para o básico agora, vamos voltar para o básico, assim, qual é o tempo ideal que a mulher deve ficar? Porque sempre a gente ouve falar, né, você em casa sabe disso, a mulher é mais sensível, e aí a mulher vai no médico, né? Mas de quanto em quanto tempo assim, imprescindível que a mulher vá no ginecologista? E outra pergunta que o pessoal faz muito é: quando é que eu devo trazer minha filha no senhor? Menstruou, ela já pode ir no ginecologista, né? Tem uma especialidade intermediária que chama ebiatra, né, que cuida de adolescentes, que ainda tem uma resistência para ir no ginecologista. E existem alguns pediatras que continuam acompanhando as meninas até 20 anos. Né? Então esses 3 profissionais, eles podem acompanhar a menina após a menstruação. Anualmente elas devem ir, né? Ou tendo algo diferente, um problema diferente, a gente encurta esse período, às vezes até para 6 meses, 3 meses, tá? Mas a paciente indo bem, indo normal, sem sentir nada, uma vez por ano. Sem sentir dor, sem nada. Exato, chegou outra pergunta controlado aqui pra gente. Que a Marilda está perguntando quais são os efeitos colaterais da progesterona, que o senhor tinha falado agora, o pessoal já quer saber o efeito colateral. Mas parabéns, hein? Tem muita gente que não quer nem saber do efeito colateral, quer o resultado do remédio. Você tem que ler a bula, né, doutor? Exatamente. É engraçado, eu vou falar desses efeitos colaterais aqui. Tem paciente que não tem nenhum e tem pacientes que sente todos, tá? As progesteronas, elas podem causar a possibilidade de aparecimento de acne, de espinhas, aumenta a oleosidade da pele, pode reter um pouco mais de líquido, deixando a paciente um pouquinho mais inchada, o que acaba misturando com aumento de peso. Alguns, queda de cabelo. Tem alguns com efeito androgênico, que podem engrossar a voz e aumentar o clitóris. Então, assim, vai depender muito de qual tipo de progesterona está sendo oferecido. Tá? A gente sempre tenta começar com aqueles que dão menos efeitos colaterais.
Mas qual é o problema desses que dão menos efeitos colaterais? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade para controle do ciclo. Fica tendo uns escapes, umas borrinhas, e isso acaba incomodando muito a mulher. Então, o que a gente tenta o tempo todo? Primeiro, iniciar com a progesterona para tratar a endometriose. E o que a gente quer? Quer que a dor desapareça, ela tenha o mínimo de efeito colateral e a gente quer controle do ciclo. Então, todas as vezes a gente busca esse tripé para a paciente aceitar o tratamento clínico e a coisa acontecer e dar certo. Tem algumas perguntas aqui que elas vieram comuns, então eu vou fazer num pacote, tá? Tem muitas mulheres que estão falando assim, meu ciclo é irregular, eu fico uma semana sem e fico 3 semanas menstruada, e aí eu quero colocar todas elas fazem muitas perguntas relativas a essa irregularidade menstrual. O que pode levar a isso? E realmente deve ser algo que incomoda, porque acabei de ficar menstruada, aí vai ali na esquina, de novo, aí está sem absorvente, não é uma situação... Existem algumas irregularidades menstruais que são por um distúrbio hormonal. A gente sempre faz essa avaliação hormonal, vê se não está com nenhum problema hormonal, alteração em tireoide, a própria ovulação dessa paciente estar inadequada, às vezes até aumentando, ficando muito tempo sem menstruar e não só menstruando muito, enfim, a gente faz uma avaliação hormonal. Depois a gente faz também uma avaliação se tem alguma doença, alguma coisa que está causando essa irregularidade menstrual. Se não tem um mioma que está gerando esse sangramento, crescendo ali para dentro da cavidade uterina, que chama mioma submucoso, ele pode causar esse tipo de sangramento. Pólipos, que é um tumorzinho, uma carninha que cresce lá no endométrio também, que pode gerar sangramento. E eu não falei, para não aumentar muito as informações, mas quando o endométrio, esse que causa endometriose, ele infiltra a parede uterina, o miométrio, a gente pode ter uma doença chamada adenomiose. Eu falo que é uma endometriose na própria parede do útero. Isso também dá muita irregularidade menstrual e é bastante comum em mulheres que têm endometriose, em mulheres que não têm endometriose, mas que tiveram gestações, independente do parto ter sido cesárea ou parto normal, elas também podem ter a adenomiose, né? E ela é bem comum e ela causa bastante irregularidade menstrual e pode causar dor também, tá? Mas sempre que a gente avalia a endometriose, a gente avalia a adenomiose, e quando a paciente tem muita irregularidade, a gente também investiga a adenomiose, que é fácil de ver até no ultrassom simples. Ou seja, é interessante deixar claro que nem todo sangramento vaginal é menstruação, né? Não, ou seja, pode exatamente. ser uma outra coisa aí. Principalmente se for do jeito que você falou, irregular, sangrando mais sangrando 2, 3 vezes por mês, um fluxo extremamente aumentado, mais de 7 dias, precisa ser investigado. Tá? E claro, né, em mulheres mais velhas, a gente não pode esquecer do câncer de endométrio, que é o mais comum no útero e que também dá muito a irregularidade menstrual. A Alice aqui perguntou, é possível reverter o quadro de infertilidade se chegar a esse ponto através de outros tratamentos? No caso da endometriose, deve ser essa a pergunta dela, né? Então, se a endometriose chegar a causar infertilidade, é que depende, o que dá para fazer? Eu vou contar rapidamente aqui o que tem acontecido nesses casos. As pacientes com endometriose, e é importante que as pacientes saibam o seguinte, não há uma relação direta entre dor, infertilidade e gravidade da doença. O que eu quero dizer? A mulher pode ter pouca endometriose, ter muita dor e ser infértil, e ela pode ter pouca endometriose, não ser infértil e não ter dor. E o contrário também é verdadeiro, ela pode ter uma endometriose severa, gravíssima, não sentir dor e não ser infértil. Mas é claro que a relação direta pode ser verdadeira. Ter doença grave, ter muita dor e ser infértil. Então, algumas situações a gente consegue melhorar, reverter isso. Caso de obstrução de trompas, né? Pacientes com a trompa obstruída e cheia de sangue ou de líquido, a gente pode melhorar com a cirurgia, tá? Melhorar, tirar esse processo inflamatório e melhorar. Dependendo do desejo da mulher, se ela não tem nenhum problema em ir para a reprodução humana, né?
a gente orienta que a princípio elas busquem a reprodução humana e tentem engravidar com tratamento ali de fertilização, né, com os colegas da reprodução humana. Agora, existem um grupo grande de mulheres, e isso é uma realidade, que por questões religiosas elas não querem passar pelo tratamento da reprodução assistida, né? E aí essas pacientes a gente tenta melhorar a fertilidade delas com a cirurgia em muitos casos. Então é possível sim a cirurgia ajudar de alguma forma na fertilidade dessa mulher. E a gente estava falando também, ao longo da semana passada a gente chegou a falar um pouquinho do desconforto na hora da relação e o quanto isso atrapalha na intimidade. E às vezes a mulher está sentindo dor e não vou falar para o meu marido, porque senão... essa dor na hora da relação, se ela estiver relacionada à endometriose, terminou a cirurgia, parou a dor, é isso? Para a dor. A gente tem uma melhora, isso é inquestionável, tá? Principalmente naquela região que eu mostrei aqui, atrás do útero, sobre o intestino, naquela região ali, às vezes invadindo a vagina, já na luz vaginal, isso a gente consegue melhorar. E uma coisa interessante é que a endometriose ela é responsável por muitos términos de relacionamento, né? A endometriose ela é uma doença que faz com que muitas mulheres passem pela vida reprodutiva dela sem saber o que é prazer na relação com penetração, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é tentando ajudar mulheres nessa situação, tá? Então, assim, não raro você escuta, doutor, eu nunca tive um orgasmo na minha vida, porque para mim relação sexual era dor. É dor, né? Então, já foi responsável por fim de muitos relacionamentos. Para a mulher, a relação sexual é uma coisa horrível, né? Porque dor não é uma coisa... Não, ninguém quer, né? E só puxando aí, um percentual grande de mulheres com endometriose, elas são mais ansiosas, têm mais depressão por conta da doença, né? Então, mais um motivo para a gente fazer diagnóstico precoce, não deixar que essas mulheres tenham alteração do humor. Também atrapalha muito na convivência delas, seja no trabalho, seja na escola, seja na vida conjugal. Quer dizer, então, que pode causar, inclusive, alteração de humor mesmo. De humor. Na mulher. Muito. E essa dificuldade, né? A mulher, geralmente, quando ela tem um problema, ela não conta para o marido, assim, abertamente, né? Se ela tiver Qual é o papel do marido? Se a mulher for fazer um tratamento, qual é o papel do marido e a importância que ele tem numa hora dessa? Se ele... a gente sempre fala assim, ó, que as mulheres com endometriose, Deus coloca homens abençoados na vida delas. Amém. e eles conseguem compreender. Mas é o que a gente tem visto no consultório, sabe? Boa parte dos maridos vão, acompanham, quando eles entendem o problema, eles apoiam e são os primeiros a apoiar, seja o tratamento clínico ou cirúrgico. Mas é extremamente importante que muitas coisas já estão alteradas na vida dessas mulheres. Não é só a dor, somente quando isso já vem de longa data, né? E também é muito ruim, você sabe o quê? Além da dor, além da ansiedade, da depressão, de um monte de coisa que está acontecendo na vida dela, ela não tem noção por que aquilo está acontecendo. Se ainda tem o desejo de engravidar e não consegue, cara, é mais um problema na vida dessa mulher, né? Terrível. Então, assim, diagnóstico precoce, gente, para a gente poder ajudar a mulher a ter uma vida diferente. A gente pode mudar a vida de uma mulher se a gente conseguir fazer esse diagnóstico mais precoce. E para seguir o senhor, pode falar ali com o pessoal naquela câmera, para seguir o senhor, saber mais dicas, entender melhor sobre esse trabalho, com clareza, sem aquele pavor, olha isso da internet, né, que o pessoal quer clique, não. Isso é sério, vai dar dicas sérias, então como é que o pessoal pode te seguir? Então, o meu Instagram é Dr. Ari Vanderlei, Ari com Y, Vanderlei com W e Y, tá todo complicado. Pronto, é mais fácil de achar daí. E lá pode fazer perguntas, lá eu tenho textos bem, que fala muita coisa de endometriose, de outras doenças na ginecologia. São textos bem assim, com um linguajar bem fácil de ser compreendido, tá?
e tendo dúvida pode me mandar mensagem, fica aberto para mensagem também. Isso aí, ó, a gente sempre fala, segue quem sabe para onde está indo. E olha essa doença que afeta 8 milhões de mulheres aqui no Brasil, Mais de 7 milhões. Mais de 7, estamos caminhando para 8. Quanto no mundo? 180. 180 milhões de mulheres no mundo e é tão silenciosa, então fique esperta, se estiver sentindo dor de cólica, dor na relação, a intimidade não está legal, às vezes tudo isso pode ser resolvido com um único procedimento. Tempo de recuperação desse procedimento? Se for cirúrgico, em 2 meses a paciente está tendo vida normal. Zero estresse. Até a próxima, a gente fecha o consultório aqui, mas a gente continua no Instagram, @consultórioabertotv. Até amanhã e até a próxima.